família, presente de Deus. Agradecimento especial aos nossos parceiros Integrity Imobiliária Incorporadora na Rua Independência 500, onde você sempre pratica a negociação ganha-ganha, comprando lotes, imóveis prontos ou em construção, também chácaras e a melhor avaliação com o meu amigo Verno, perito avaliador. Loja Silva, que me veste, está com muitas novidades. Peças de qualidade, proporcionando o melhor para o seu dia a dia e para momentos especiais. Angélica Joias, maravilhosas peças para todos os gostos e estilos. Confira a nova coleção e fique ainda mais linda. Center Calçados, que calça os meus pés, marcas exclusivas e renomadas em calçados femininos, masculinos, adulto e infantil, meias e acessórios. Faça uma visita e confira as novidades. Anjos Colchões, uma loja completa com ampla linha de colchões de altíssima qualidade, sempre as melhores opções, atendimento personalizado e descontos super especiais no que há de melhor para a sua família. Salão Essencial da minha amiga Regina, que cuida do meu visual, penteados, cortes, hidratação, tintura, luzes, maquiagem, tudo para a sua beleza. Quer recuperar os seus cabelos danificados? Faça ozonioterapia. Marque um horário e fique ainda mais linda. Sofia Kids, moda masculina e feminina do RN ao 16. Toda a linha de puericultura e calçados do tamanho 13 ao 36. Diversas marcas renomadas e exclusivas, sempre com muitas novidades especiais para você. Atendimento com amor e carinho. Jô Floricultura, que embeleza o nosso cenário com essas lindas flores. Na Jô você encontra grande variedade de flores, kits e cestas para presentear, flores naturais e artificiais, além de arranjos para decoração de eventos. Jô Floricultura, há 25 anos florindo a sua vida. Empório dos Móveis, que montou este lindo cenário, ampla diversidade de móveis para todos os ambientes, qualidade e ótimo atendimento. Na Empório dos Móveis você encontra móveis em madeira com exclusividade para Marechal Cândido Rondon e região, clássico, rústico e moderno. Todos os estilos em um só lugar. E Refran Bikes, loja especializada em bicicletas, equipamentos e acessórios, atendendo Marechal Cândido Rondon e região. Tudo que envolve o mundo do ciclismo você encontra em um só lugar. Faça uma visita, fale com o Rafa e equipe e se for pedalar, vá de Refran. Olá! No próximo domingo, dia 15 de maio, comemora-se o Dia Internacional da Família. Vamos falar a respeito deste bem tão precioso do Senhor pra gente. E para compartilhar a respeito desse assunto, estamos recebendo o pastor Sandro Edgar Krieger, da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Marechal Cândido Rondon. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Kelly. Muito obrigado pela satisfação que nos deste, né? Trazendo aqui este momento para a gente. É uma grande saudação a todos que nos acompanham neste momento. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Tá? Muito obrigada, pastor. Pastor, quando eu fui escolher o tema, até comentei contigo, eu falei, vou falar sobre família. Com quem eu vou conversar? Peguei o WhatsApp e tal, comecei a procurar os contatos de pastores. Tenho bastante amigo pastor, graças a Deus. E aí tava lá, família, presente de Deus. Falei, pastor Sandro, já tem no WhatsApp dele a frase de destaque. Eu falei, é ele que vai falar a respeito. A família realmente é algo muito importante, né? E que tem que ser destacado em todos os contextos. Eu achei muito legal. Falei, tá aí minha resposta para quem convidar. Legal, muito obrigado. Realmente, o que às vezes colocar na frase do WhatsApp lá é o que muitas vezes representa o teu pensamento, o teu valor, o teu entendimento, né? E a família realmente é um presente de Deus. E em todos os aspectos, diria assim, porque o primeiro núcleo social do ser humano é uma família, né? Deus já nos deu essa oportunidade de nascer em uma família. Todos nós temos uma família, nem todos estamos perto da família, mas tivemos uma família que nos direcionou.
E Deus nos concede a oportunidade de depois ter a nossa própria família, formando família, né? E esse é um propósito de Deus, é algo que Deus deu ao ser humano, né? E de ser co-criador, no sentido de você poder ter seus filhos. Então a gente se realiza muito nos filhos. Não que a gente deva impor a eles, né, as nossas vontades e desejos em qualquer circunstância, mas nós completamos a nossa felicidade, né? Nós nos completamos também muito nos filhos. Então a família é um presente de Deus, sim, porque assim como Deus nos colocou numa família, né, entendo assim que plenamente Deus nos concedeu uma família hoje, para que a gente faça também a nossa parte na sociedade, sirva a Deus com a nossa família. Com certeza. E vamos falar um pouquinho a respeito da sua família, né? 2 menininhas, a sua esposa. Conte um pouquinho para quem não te conhece. Isso. Bom, eu sou Sandro Edgar Krieger, eu sou pastor da Igreja Luterana Cristo, aqui de Marechal, e eu me formei em 2006, pastor 2006, aí eu fui para Cascavel, aqui, perto, né, no oeste do Paraná, fui pastor lá por 6 anos e meio, agora estou 9 anos aqui em Marechal. 9 anos já. Passou rápido, na verdade, o tempo, né? A gente está 9 anos aqui. E em 2004, portanto, antes de me formar pastor, eu me casei com a Daniele, e nós temos então 2 filhas. Elas nasceram no período que nós estávamos aqui já em Marechal, aqui em Rondon, né? A Helena, mais velha, ela tem 5 anos e 2 meses, e a Lara, a nossa caçula, tem 3 anos e 9 meses, né? São pertinho as duas, assim, na questão da idade. E essas aí, então, são as pessoas da minha vida mais próximas hoje, né? Que estão, pela graça de Deus, estão com a gente, que Deus nos deu. Esse é o meu presente, né, Kelly? Eu diria assim, né? Que Deus me deu. Com certeza, e só quem tem filhos pode entender, porque realmente nós estávamos comentando antes da entrevista que quem é mãe e pai de criança pequena muitas vezes tem um trabalho muito redobrado, mas as bênçãos são muito maiores. Sim, dá trabalho. Antes de ser pai, eu falava com amigos e amigas que já tinham filhos, aí eles diziam, olha, dá trabalho, mas é muito bom, é muito bom. E eu não chegava no entendimento completo do que significa isso, antes que eu realmente fosse pai. Então a gente fala, explica e tenta dizer como é que é, mas só quando você de fato vive aquilo, tu entende o que significa tudo aquilo, né? Então hoje eu digo também, dá trabalho? Sim, dá trabalho, você tem que se dedicar, mas é muito mais bênção do que trabalho. São muito mais alegrias, né, Kelly, que Deus reserva pra gente, seja pai ou mãe, para a família, do que o trabalho em si. E incrivelmente, né, nós quando nos dedicamos ao cuidado de um filho, nós conseguimos entender um pouco mais, eu tenho esse entendimento que nós podemos entender um pouco mais do amor dos nossos pais por nós, verdade. Assim, dizer, olha, eles faziam tudo isso por mim e eu nem sabia disso, né? E o amor de Deus por nós também. Então, como é que significa isso, assim, que nós somos pessoas imperfeitas, nós somos pecadores, nós não andamos sempre no caminho de Deus, e Deus nos ama ainda, incrivelmente nos chama de volta, e a gente entende muito disso quando nós temos filhos também, porque eles também, às vezes, se revoltam com alguma coisa, eles reclamam, acham que foram injustiçados, e nós estamos tentando fazer o melhor por eles, né? E até o não que nós damos para os filhos é uma coisa melhor do que o sim, talvez, naquele momento. Assim Deus também age com a gente. Então, eu acho que a gente entende muito do amor de Deus quando somos pais e mães. Acho que essa é uma dádiva também, né, que Deus nos concede, né? Com certeza. Falando a respeito de um versículo para o programa, o pastor escolheu Josué 24:15, porém eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Também uma responsabilidade nossa, né? Tendo filhos, para que ensinemos desde pequenos, para que quando forem mais velhos não se desviem, também é um mandamento do Senhor. Isso. Como que o pastor vê essa questão desse versículo, muito importante para todos? Esse versículo eu acho fantástico. Não só porque ele fala da família, mas assim, pelo que aconteceu naquele período. Josué ele foi líder do povo de Israel, substituindo Moisés, né? E Josué e um outro servo de Deus chamado Caleb foram os únicos 2 que saíram do Egito e entraram na Terra Prometida. Eles tiveram toda essa oportunidade de vivenciar tudo isso. E Josué, ele ia ser o novo líder do povo num período que ele era jovem. Moisés ia falecer, ia se despedir,
E Josué, inicialmente, naturalmente, que estava inseguro, porque imagina ser o líder de um grande povo, substituindo Moisés. E Deus disse para ele: seja forte e corajoso, eu vou estar contigo. E Josué vivenciou todas essas experiências do que Deus tinha feito pelo povo. E nesse momento do versículo 15, ele está justamente falando para as pessoas, porque muitos tinham se afastado do louvor verdadeiro a esse Deus que amou eles. E aí ele disse tudo o que Deus tinha feito por esse povo. Ele dá um retrato, né, da história desse povo. Diz: olha, o que Deus fez por vocês. E aí ele tem muita experiência, porque nesse momento ele já é um homem velho. E sendo assim, digamos, um idoso muito experiente, né, ele vivenciou muitas coisas. Talvez podíamos dizer que é a pessoa que mais conhecia naquele momento da história do povo de Deus, porque ele viveu isso tudo, né? E, de novo, a vivência que dá uma grande experiência para a vida. E aí o grande ensino, né? Aí ele fala: decidam a quem vocês querem servir, porque eu e a minha família vamos servir a Deus, o Senhor. Essa é uma decisão da nossa família, porque, né, quanto mais você olha para trás, mais você vê o quanto Deus te ama. Quanto mais você conhece da história, mais você vê o que Deus fez por você. E Josué sabia disso. E aí quando ele dá esse exemplo, né, dizendo: olha, eu e a minha família, nós já temos o caminho, nós vamos servir ao Senhor. E aí o povo na sequência também fala: nós também vamos servir a Deus. Essa é uma grande responsabilidade nossa como pais e mães, de também testemunhar o amor de Deus para os nossos filhos. Eu vejo assim, Kelly, é claro que existe uma dificuldade muito grande hoje, de atrativos que afastam de Deus, da palavra de Deus, que os filhos às vezes não querem ir à igreja e tudo mais. Mas eu digo assim, é uma responsabilidade nossa de testemunhar a palavra de Deus para os filhos, levar eles no caminho certo. Se nós falarmos do amor de Deus, se nós falarmos do que Deus tem feito em nossa vida, isso vai ser um testemunho vivo também para eles. Aquilo que Josué fez, de testemunhar, de lembrar o povo: olha o que Deus fez por nós, né? Nós podemos e devemos fazer também em nossa família, né? E a palavra também fala em Efésios, né, que os filhos devem criar, que os pais devem criar os filhos na admoestação do Senhor, né? Provérbios, né, ensina o caminho que deve andar e até o final da vida não se desviará dele. Levar a palavra do Evangelho, levar os filhos à igreja, e isso significa colocar eles no colo de Jesus, colocar eles junto com o Salvador, né? E nós não temos o poder de dominar o entendimento, a fé das pessoas, de dizer você vai crer nisso ou naquilo, mas nós devemos levar eles a Cristo, né? E aí deixar o Espírito Santo agir na vida deles. E também sermos exemplos, né, pastor? Porque eu vejo que o exemplo, ele arrasta, né? Certamente. Então, principalmente por crianças, se você vê até, às vezes, crianças pequenas, é igualzinho a mãe, igualzinho o pai, até o jeito de andar. Crianças aprendem muito pelo exemplo, né? Então eu vejo assim a nossa responsabilidade como família, como pai, mãe e tal, também de termos um testemunho vivo, né, de seguir. Isso, Se o nosso testemunho de palavras for diferente do nosso testemunho de atos, eles vão fazer uma escolha, eles vão ter que seguir um deles, e vai ser o testemunho dos atos. Se eu falo uma coisa, mas eu não faço aquilo, eu não vivo aquilo, aí você pode ter certeza que a lição que o filho aprende não vale a pena fazer isso. O pai está falando uma coisa, mas ele não faz isso, né? E por isso que eu comento assim que achei muito importante aquele texto de Josué, porque ele fala: nós vamos servir ao Senhor. Ele deu o exemplo da sua vida, né? E as pessoas disseram: isso é importante, nós também vamos fazer isso. Mas é muito verdade, assim, que o exemplo ele é muito importante, e na verdade isso está presente em várias coisas. Assim, em algumas situações a gente não tem costume de dirigir falando no celular, não deveria pelo menos, ou responder mensagem. Mas tem algumas situações assim que a gente vive, né, que nem com as minhas filhas e tal. Fui pegá-las na escola ontem
Eu indo para casa, daqui a pouco eu vi que entrou uma mensagem, né? E a mensagem era da minha esposa. Aí eu pensei, aconteceu alguma coisa. Como eu estava perto do trabalho dela, eu fui só olhar assim, a minha filha já, pai, não pode dirigir e olhar o celular ao mesmo tempo. Eu falei, tá certo, né? Mas 5 anos, né? 5 anos. E eu encostei, e, né, estacionei o carro, aí eu fui ver o que era, né? E tá correto, porque ela aprendeu isso. E ela cobra isso. Então eu acho que assim, as suas filhas também, né, a Helena, a Olivia, também acabam cobrando. Em algum momento eles entendem que não esquece do que você ensinou, né? Exatamente. Isso é para todos nós. Né? E também, pastor, eu vejo que é uma questão de decisão. Né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso é uma decisão. Sim. Então, por exemplo, em meio a essa pandemia que a gente, graças a Deus, agora está mais tranquila, esperamos que continue assim, que passe, mas assim, eram momentos em que tivemos que ficar em casa, muitas vezes, não dava para ir na igreja, mas a decisão de você fazer então um culto em casa, acompanhar online, é uma decisão, às vezes o comodismo não deixa. Então eu acho que isso também, pastor, é muito importante a pessoa entender que ela precisa manter aquele caminho, é uma decisão, e ficar firme naquele propósito, né? Isso, ficar firme, porque isso realmente é importante para a tua vida. À medida que você coloca isso como uma prioridade, que é uma coisa sem a qual você não pode viver, não deve viver, né? Não quer viver também, que nem Josué falou, as coisas vão se encaminhando para que você possa viver perto de Deus. Por que eu comento isso? Porque quando alguém, eu vou dar o exemplo assim de pessoas, né, que vários exemplos que a gente já ouviu, né, e a gente vivencia isso muito. A pessoa às vezes assim, ela participa da igreja, se de repente por um período ela para de participar, aí a gente conversa com a pessoa, ela meio que esfria. Para ela retornar parece mais difícil. E aí a pessoa diz, eu ia aí, mas aí surge um compromisso. Aí eu ia aí, então quanto menos você vai, parece que mais difícil fica. E se você coloca isso como um compromisso, você fala, nós vamos participar dos cultos, nós vamos fazer as atividades da igreja, nós vamos ler a palavra em casa, tudo vai colaborar melhor para isso, porque isso fica incutido na sua família. Você não deixa, digamos, de ir ao estudo, à faculdade, à escola, ao trabalho, porque, digamos, vai vir uma visita lá em casa. Tá, tudo bem, mas assim, aquele momento eu tenho um compromisso. Então, eu acho que esse compromisso é importante também. Você dizer, eu quero participar, eu quero seguir a palavra de Deus, né? E a pandemia, de alguma maneira, ela mexeu muito com todos nós. Não só nós cristãos, toda a sociedade. Ela mostrou que muitas vezes se busca um caminho errado, um caminho que não faz sentido, que a gente dá valor a coisas menos importantes. E a pandemia fez isso também, às vezes se dá valor a muitas coisas que na hora da pandemia aquilo te foi tirado. Digamos, eu tenho dinheiro para viajar, mas você não pode viajar. Eu tenho um carro muito bom, mas você não pode ir a lugar nenhum visitar ninguém, né? Então, você tinha basicamente a casa, tu não tinha nem liberdade de abraçar familiares, era muito difícil isso. Então, eu acho que ali Deus falou também com as pessoas de alguma maneira, mostrou que realmente é importante. Muita gente se voltou a Deus naquele período. Amém. Nós recebemos muitas mensagens de pessoas pedindo, pastor, faça uma mensagem, manda áudio pra gente, façam vídeos, nós precisamos, né? E foi feito muita coisa assim, né? E aí, até diria assim, as igrejas, de modo geral, elas se manifestaram do modo talvez nunca antes visto. Acho que nunca teve tanta mensagem, e isso é fantástico. Porque quando você pensa assim que a palavra de Deus vai ficar reprimida, ela vai ficar num casulo, fechada, não, agora mesmo que ela vai ganhar expansão, né? Ela vai a muitas pessoas. A gente também faz, além de programas de rádio e tudo mais, transmissão online e tudo, nós mandamos áudios com mensagens de 3 ou 4 minutos a cada dia para as pessoas. Aí esses dias, o meu primo, que é pastor no Rio Grande do Sul,
mandou para mim uma mensagem que ele recebeu de uma congregada dele, uma mulher lá da igreja, que ela recebeu de uma outra pessoa, e era a minha mensagem. Olha só. E ele conheceu pela voz, ele falou, esse é meu primo, né? Por quê? Porque essa mensagem circulou, e assim as outras igrejas também têm feito. E que bênção, né? Que todo mundo se reinventou e pôde também fazer dessa forma, para que a palavra, né, não parasse, né? Não pudesse, talvez a pessoa não pudesse estar lá presente na igreja, mas em casa ela recebesse. E como o pastor mesmo falou, as pessoas procuraram a sede da palavra, né? Então, ó, preciso disso, né? Isso. E também foi um tempo assim em que muitas famílias acabaram se conhecendo, entre aspas, né? Porque alguns conflitos antes inexistentes ocorreram, a gente sabe de vários casos. Então, eu creio também que Deus tratou nessa forma, né? O tempo de qualidade com a família, né? Então, também é uma forma assim da pessoa, ó, eu valorizo a minha família, eu dou o meu tempo tão precioso para a minha família. Isso também é um ponto-chave que hoje deve existir. Nós não tínhamos esse tempo, talvez, para estarmos todos em casa. Até no início causava uma certa estranheza, né? Pelo menos para nós também. O que nós estaríamos fazendo nesse horário? Normalmente, a esposa ia estar no trabalho, eu ia estar em uma atividade, as crianças na escola, daqui a pouco todos nós estávamos lá. E foi uma bênção da gente poder ter esse convívio, que nem tu disseste, assim, era um tempo de qualidade com a família. Eu acho que a gente pôde valorizar ali o que realmente é importante. Lembrar que a família é um presente de Deus, né? E curtir mais esse presente, né? Não um presente que a gente tem porque nós temos um presente desse, mas realmente viver, aproveitar ele. E passa rápido, para quem tem filhos pequenos sabe o quanto passa rápido isso, né? Então temos que aproveitar cada momento, né? Com certeza. Pastor, para finalizar, vamos deixar um convite assim para que a pessoa que tem uma família, sua família, mas que faz também parte da família do Senhor. Eu sempre falo assim, a gente, cada um tem a sua família, mas todos nós fazemos parte de uma mesma família, né? E tem pessoas que talvez nos assistem que não fazem parte dessa família ainda, né? Foi algo que Deus tem tocado muito em meu coração agora nos nossos programas. Deixa uma mensagem, né? Para que talvez a pessoa não faça parte de uma igreja. Convide, né? Porque eu acho que fazer parte da família de Deus é extremamente importante. Assim como a nossa família em casa, fazer parte de uma grande família. Quando Jesus ensinou a orar, ele disse para os discípulos, orem assim, Pai Nosso, né? Então ele já mostrou que nós somos de fato uma família. Ele disse ao meu Pai e o Pai de vocês também. Chegue perto dele com confiança, pode se aconchegar a ele, porque ele ama você incrivelmente. O amor de Deus é imensurável, nós não podemos medir esse amor. E esse amor levou ele a dar o seu Filho Jesus para nos salvar. E aí a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, né? Pela fé em Cristo nós somos filhos de Deus. E é fantástico, a fé é um presente também que Deus nos dá, nós podemos vivenciar essa fé, Ele nos convida, Ele nos chama pela ação do Espírito Santo. Então, a você que de repente passa por muitas situações na vida, muitas experiências, nem todas são boas, passamos todos por dificuldades, todo ser humano pode passar por dificuldades, mas que você possa lembrar sempre que existe alguém que te ama incrivelmente, e esse alguém é o Senhor Deus. E Ele te convida para estar perto dEle, foi por isso que Ele enviou o Seu Filho para te salvar. Então confie em Jesus, creia nele, você vai ver a família da fé, vai conhecer essa família, né? E vai fazer parte dessa família, na qual nós temos alegrias, bênçãos e acima de tudo, né, a certeza do amor de Deus que nos salva. Então eu desejo que você de fato possa conhecer esse amor de Deus, o quanto esse amor é grande. E muitas respostas da vida de fato nós encontramos no amor de Deus, né, revelado em Cristo por nós. Então esse é o meu convite, que se aproxime sempre da palavra de Deus e vai ver o quanto Deus te ama e cada vez mais vai conhecer esse amor. Amém, pastor. Agradeço muito a sua participação. Nosso programa sempre está aberto, assim como também a revista Paz, né? Sempre com várias matérias e reportagens e tal, sempre está aberto a vocês. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês também. Mande um abraço para as crianças, para a esposa e para a sua família. Amém. Muito obrigado. Obrigado a todos que também nos acompanharam. Muito obrigado mais uma vez por esse convite, Kelly. Foi muito bacana poder estar com você e com todos aqui. E também um grande abraço para a sua família. Bênçãos sobre bênçãos. Deus te acompanhe sempre. Amém. A todos nós. Amém. E a você também que está nos assistindo. Que Deus abençoe e até a próxima semana.